Nós saudamos a todos que nos acompanham com a bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez trazemos uma provocação teológica para vocês. Mas queremos pedir a você que nos acompanha para subscrever-se no nosso canal. Ative o sininho abaixo, de tal modo que você possa acompanhar todos os vídeos que a gente carregar nesse nosso canal. Ajude o reino de Deus a ser expandido neste território Angola. Nós carecemos realmente de poder instruir a igreja em Angola com um evangelho bíblico, sólido, fiel. Então, nós queremos a sua ajuda nesta tarefa de levar a mais pessoas este evangelho. Hoje, a provocação teológica que eu trago para vocês é um tanto provocativa. Na verdade, a igreja tem sido ameaçada nos últimos dias, sobretudo no aspecto intelectual. Tem havido uma série de questionamento com relação à fidelidade bíblica. E a pergunta que surge é: há contradições na Bíblia Sagrada? Existem textos na Bíblia Sagrada que, na verdade, aparentam estar a contradizer-se, mas não é nada isso. Os seus críticos aproveitam-se desses elementos para descredibilizar a veracidade dos textos sagrados. Em poucas palavras, nesta provocação teológica, nós queremos trazer um esclarecimento com relação a este ponto. Permitam-me então narrar dois textos e posteriormente vou a mais dois textos mais conhecidos quando se fala de aparentes contradições da Bíblia Sagrada. Primeiramente, meus irmãos, eu quero mencionar o livro de Gênesis capítulo 22, do verso 1 a 2. Deus orienta Abraão a sacrificar o seu filho. Deus, lá diz a Bíblia Sagrada, tentou Deus a Abraão para que sacrificasse o seu filho em holocausto. Mas o livro de Tiago do Novo Testamento 1:13 diz a palavra de Deus que Deus a ninguém tenta. Ora, em Gênesis 22 diz que Deus tentou a Abraão, mas em Tiago 1:13 diz que Deus a ninguém tenta. Já vi um dos meus ex-professores universitários a fazer indagação sobre a aparente contradição da Bíblia Sagrada. O que eu vejo é que os críticos da Bíblia opõem-se a ela, na verdade, faltando da parte deles uma erudição bíblica e teológica. E até, na verdade, muitas das vezes são, digamos assim, algumas falhas linguísticas. Existem problemas que têm a ver com a linguística. E falando dos problemas linguísticos, nesses dois textos que eu acabei de mencionar, falham os críticos quando perdem de vista o significado da palavra tentar. Na verdade, você deve interpretar a Bíblia Sagrada à luz do seu contexto, o significado que aquela palavra tem dentro daquele contexto. Você não pode atribuir o significado à palavra dentro de um contexto aquele que a Bíblia não o concede. Por exemplo, nos dois textos de Gênesis 22 e Tiago 1, devemos entender que a palavra tentar, primeiro,
o significado primário da palavra tentar tem a ver com experimentar, testar. Mas tem um outro segundo significado, que é incitar ao mal. Incitar alguém a fazer o mal. Então você tem que não pegar apenas um significado da palavra, mas olhar para todos os significados que aquela palavra tem e verificar qual deste significado esta palavra está usando no contexto deste texto. Queremos esclarecer de que em Gênesis 22, o verbo tentar, à luz da própria palavra, à luz do contexto da Bíblia, refere-se de que Deus testou a fé de Abraão. Então ali o verbo tentar é usado com significado primário. Já em Tiago 1,13 tem o significado secundário, que é Deus não tenta ninguém. Ou seja, Deus não leva ninguém a praticar o mal. Conforme vemos em Gênesis 22, Deus diz a Abraão para poder sacrificar o seu filho, mas posteriormente é o próprio Deus que intervém na história, impede Abraão de continuar com esta ação. Não, a Bíblia não se contradiz. Nós é que muitas das vezes falhamos e nos contradizemos na nossa compreensão. Não vamos para o significado que as palavras têm. Agora sim, vamos para os textos mais conhecidos quando se fala das aparentes contradições da Bíblia Sagrada. O livro de Gênesis, no seu capítulo 6, versículo 6 também, diz o seguinte, na minha versão: E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isso lhe causou imensa tristeza. Passa aqui a frase, ou saliento aqui a frase. E Deus se arrependeu. Os críticos da Bíblia, tal como eu mencionei, um dos meus ex-professores universitários já o fez no Facebook. De igual modo, o famoso pai dos afrocatas de Angola, o Isidro, fez a mesma coisa. Pegou esse texto e o comparou com o livro de Números. O livro de Números, no seu capítulo 23, verso 19, diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então os críticos da Bíblia pegam esses dois textos. Ora, em Gênesis 6,6 diz: Deus se arrependeu. Mas em Número diz: Deus não se arrepende. Então os críticos levam consigo as argumentações. Os cristãos são cegos para enxergar as verdades, porque a própria Bíblia está autocontradizendo. Novamente, como começamos, eles perdem, porque não olham para o significado que a tal palavra ganha, ou com que significado é usado nos dois textos. No primeiro texto, que é Gênesis capítulo 6, diz respeito à imanência de Deus. Ou seja, refere-se na maneira como Deus relaciona-se com o homem. A maneira como Deus relaciona-se com o homem está condicionado à obediência do homem. Ou, vamos dizer, Deus é imutável, mas não é imóvel. Deus, a sua disposição na sua relação com o homem pode mudar dependendo da relação que o homem mantém com o próprio Deus.
O verbo arrepender-se aqui em Gênesis, capítulo 6, não tem o significado que muitos têm atribuído e assim achado contradição na própria Bíblia, de maneira nenhuma. Existem palavras que, ao serem traduzidas para a língua portuguesa, elas falham em trazer os seus significados originais. Existem palavras que são peculiares para certos entes e que não são apropriados para outros. Deixa eu dar um exemplo na própria língua portuguesa. O verbo ladrar não é apropriado para o homem, apenas para cães. O verbo miar não é apropriado para cães, apenas para gato. O verbo chover não pode ser conjugado com todos os substantivos, apenas com a chuva. De igual modo, existem verbos na Bíblia Sagrada que só são usados para Deus. E quando são traduzidos, as pessoas têm dificuldades de encontrar o significado real. O verbo bará do hebraico, que é encontrado no livro de Gênesis capítulo 1, quando fala que criou Deus os céus e a terra, este verbo bará não pode ser aplicado para ninguém, excepto a Deus. Porque somente Deus cria. Os homens não criam. O filósofo e teólogo cristão do século passado, por nome Gordon Clark, dizia: a ciência não cria, a ciência descobre. Quem cria é Deus. Deus já criou tudo. A ciência descobre as leis da matemática, da física e da química. Quem o faz, quem cria é Deus. Os homens descobrem. Então, o verbo bará, que para traduzir para o português é criar, isso aplicado a Deus. Porque este verbo do hebraico bará, que significa criar, significa trazer à existência algo do nada. Os homens precisam da matéria-prima para descobrirem, para inventarem. Deus, conforme é dito, ex nihilo. Ex nihilo quer dizer do nada criou Deus os céus e a terra. Então, de igual modo, o verbo que é usado aqui em Gênesis capítulo 6, quando fala sobre o arrependimento de Deus, a tradução para a língua portuguesa não traz o significado real do original. É um arrependimento que só o próprio Deus tem. Não é o mesmo arrependimento que os homens podem ter. E em linguagens humanas, o que podemos falar, o que já disse no princípio, tem a ver com a disposição de Deus relacionar-se com o homem. Ao passo que em Números 23:19, quando diz que Deus não se arrepende, não se refere na disposição da sua relação com o homem, mas sim refere-se à ontologia, ao ser de Deus. Vamos ler um pouco o que aqui mesmo está dizendo Número 23:19. Veja, vamos ler atentamente. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? Em que parte, ou seja, que significado a palavra arrepender-se tem nesse texto? Diz respeito às promessas do próprio Deus. Aquilo que ele diz é verdade. A sua palavra é a verdade. Ele não mente. Deus não peca. Deus não falha. É nesse sentido
que o livro de Números, capítulo 23, versículo 19, diz: nem filho do homem para que se arrependa. Ele promete e ele cumpre. Você vê que no livro de Job encontramos Deus se arrepende, ou seja, muda de disposição, muda de ideia quando Joatenão, eu refiro-me Jonas, quando Jonas vai para a cidade de Nínive. Deus teria destruído a cidade de Nínive, mas o povo se arrependeu após ter ouvido a mensagem de Jonas. Deus mudou, porque o povo mudou a sua relação com Deus. Lembram o que aconteceu com a cidade de Sodoma e Gomorra? Deus veio para destruir e destruiu porque o povo da cidade de Sodoma e Gomorra não se arrependeu. Lembra da intercessão de Abraão? Abraão fez a intercessão a favor dessa cidade porque ele sabia que Deus podia se arrepender, ou seja, mudar de ideia com relação ao que ele tinha dito. Ele vai perguntar se porventura o Senhor achar 50 justos nessa cidade, ainda se destruirias? Não terias compaixão dela? Em favor desses 50, o que foi que Deus disse para Abraão? Que se encontrar, ele vai perdoar. A Bíblia não contém contradições. O leitor das Escrituras precisa reunir condições necessárias para fazer a exegese ou a hermenêutica dos textos sagrados. Um acadêmico, ao fazer a leitura das Escrituras, precisa também reconhecer a sua ignorância de que ele não é versado ou perito na matéria. Antes de fazer uma crítica, convém, pela humildade acadêmica, ouvir o que os especialistas na área têm a dizer com relação a um assunto. Isso sim seria uma humildade acadêmica. Não esqueça de subscrever-se no canal. Semanalmente temos um novo vídeo pipocando aqui no nosso canal. Convide mais gente a subscrever-se nesse canal e ajude-nos a crescer. Podem nos acompanhar a partir do nosso canal no YouTube ou através da nossa página do Facebook, Academia Provocações Teológicas. Deus abençoe a todos.